E aí, tudo bem? Tá sendo. Bom, meu nome é Henrique, mas pode me chamar de Senna. E provavelmente esse aqui é meu canal. É meu sim. Vai querer brigar? Hoje eu vou estrear um quadro. Acredito que é o primeiro quadro. É o primeiro quadro nessa aposta mesmo. Acordei, me regozijei. Levantei da cama e pensei o seguinte: que tal começar uma coisa nova? E sim, que tal criar um canal aqui, inferno? Não. 爱对爱，蜜蜂采花深山来，蜜蜂等为采花思量。爱对爱，蜜蜂。 Hoje a gente vai falar sobre a escola. Para ser mais específico, sobre o ensino médio. E sim, eu sei que é um assunto maçante, que todo mundo já ouviu falar e que já sabe muito bem dos dogmas e regras a serem seguidas. Entretanto, eu ainda acho que a gente pode distrair um pouquinho mais. Um pouco. Bem pouquinho, porque não tem quase nada. Não liga muito para minhas espinhas, não. Assim como eu fico constrangido, vocês provavelmente também vão ficar. Então, finge que nada tá acontecendo aqui e tem um fantasma falando com vocês. Vai ficar muito melhor, vai por mim. Meu garoto e minha garota tá começando a entrar aqui nesse aprendizado. Eu acredito que você vai se lascar. Mas também assim como eu me lasquei, né? Tô querendo ou não. E não é só pra quem vai começar, não. E sim também pra quem terminou. Acredito eu que todo mundo tá ferrado do mesmo jeito. Bom, pelo jeito aqui ninguém ganha, todo mundo só perde. Ai meu dedo. No meu primeiro vídeo do canal, eu acredito que eu tenho que falar sobre o primeiro dia. O primeiro dia da escola e o primeiro. O primeiro dia de como eu entrei no ensino médio. Saiu dessa vez direitinho, acredito eu. Foi o que eu vivi e foi o que eu passei. Então, por favor, relevem muita coisa. Primeiro dia de aula e do primeiro dia sobre o verdadeiro ensino médio. Eu tenho uma grande experiência e também muita coisa para falar. Primeiramente, o choque de realidade que a gente tem durante esses dois termos, né? O primeiro e o fim, acredito eu. Bom, o primeiro é você está saindo do seu ensino básico, fundamental, que você teve até o seu nono ano, e não sabe o básico do que vai ser o ensino médio, provavelmente. Se você não tiver um responsável lhe auxiliando ou guiando você, você vai se ferrar, colega. Infelizmente, como eu me ferrei. Porque eu não tive ninguém para me auxiliar ou dizer o que eu tenho que fazer e onde seguir. E nem também o que tem nesse negócio. Só sei que é um período que você vai acabar durante os seus até o nono ano, né? E vai entrar no novíssimo ensino médio. Para mim foi pior, porque foi o novo do novo ensino médio que... Ai, tem muita coisa. Papo, vamos falar sobre o meu primeiro dia. Que vocês querem ver a desgraceira? Então vamos lá. O dia de aula foi uma coisa meio conturbada, podemos dizer. Pois eu não sabia em qual horário a escola começaria e em qual horário terminaria. Afinal de contas, ninguém deu essas informações, quase que não saiu. Tá aí uma crítica também, sabe? O que mais me pegou durante todo o entrelaço durante o ensino médio foi que no começo a gente não recebe fardas e nem a gente também recebe materiais. E não, isso aconteceu comigo. Entretanto, pode ser diferente em outras regiões, mas na minha foi desse jeito. Eu não ganhei fardas, eu também não tenho material, ninguém pegou materiais escolares, então tipo a gente foi de mãos atadas. Porque possivelmente eu acho que o Estado pensa que a gente é. Quase que eu ia fazendo aqui uma redação. E questão da farda, né? Bom, pelo primeiro dia de aula eu não tinha a farda do colégio, porque eu não conhecia ninguém que tinha essa pinada dessa farda. Então, eu tive que me virar. Entretanto, para me virar foi algo mais... Não, foi pior ainda no caso, né? Porque a farda é branca. Para quem vocês não sabem, sou aqui de Pernambuco. E a farda é bem branquinha, bem bonitinha. Até virou símbolo do Brasil, tá? Se vocês não sabem. E bom, a farda é branca e eu não tinha camisa branca. Então como que eu iria? É, eu me ferrei. E bom, se eu não tinha camisa branca, então provavelmente... Pera, eu tinha camisa branca assim. E a única camisa branca que eu tinha. Bom, a camisa branca que eu tinha era de uma farda anterior, de um colégio anterior, que eu nem mais me lembro o nome, não sei de nada, só sei que era branca. O que importa é que era branca. De qualquer jeito, não poderia rejeitar e dizer que eu não poderia ir, né? Afinal de contas, é meu primeiro dia, e o nosso primeiro dia tem que ser especial, óbvio. Nada pode fugir do controle, nada pode fugir das normas. Temos que ser especiais. Para mim não foi. Com a minha camisinha branca, ficou muito feio falar assim. Com minha camisa branca, com minha calça, meu sapatinho, minha mochilinha e fui pro ponto de partida. Ah, tem que falar muita coisa sobre isso.
ponto de partida é o ponto da trajetória que eu vou da minha casa até a escola. E bom, eu meio que tava saindo com uma amiga que eu tinha da escola anterior. Amo ela demais. Você tá vendo isso depois, Giovana? Ponto de partida, o nosso ponto de partida já tá muito bem óbvio, né? É a nossa partida da casa pra escola. E a gente chamava esse ponto assim porque nos encontrávamos lá. Era eu e uma amiga, como eu acabei de falar anteriormente. E bom, o que fazíamos lá? Eu chegava no horário, a minha amiga chegava no outro, e a partir de lá saíamos. E foi desse primeiro dia até o fim, até o fim dos dias, até o fim do ensino médio que eu fiquei. Quem mora mais longe, consequentemente, vai chegar um pouco mais cansado. E era o que aconteceu comigo. O ponto era o ponto da estação. Eu costumo chamar esse ponto de a estação. Ah, me lembrei agora, tá aqui. A estação da miséria. Chamava assim, coisa normal, morreu umas 4 pessoas, pessoas levaram facadas. E você chamava desse jeito, uma coisa, uma estação, coisa normal, onde pessoas saem e vão para ir ao seu trabalho e seguem a mesma rotina diariamente. Não, coisa de boa, relaxada. Bom, a estação era um dos epicentros, provavelmente, de todos os crimes que ocorriam na minha cidade. Toda hora, ou alguém morria, ou alguém levava tiro. Meu tio. Geralmente essas coisas aconteciam. E a gente chegava lá, nosso primeiro ponto, cara. Cara, provavelmente esse era o nosso ponto de partida. Querendo ou não, ou era morrer ou não ir pra escola. Depois do nosso segundo ponto, já que passávamos dessa estação, possivelmente poderíamos passar ou a morrer até lá. E bom, nosso segundo ponto era a Estrada Lamacenta. Vocês acham engraçado, mas doeu mesmo, tá? Era chamada assim, óbvio, né? Era cheia de lama, cara. E vale aí, ó, uma crítica social. Cadê o prefeito dessa cidade pra ajeitar essa lama, dessa estrada? Pessoas morrendo na lama. É triste a situação. Mas realmente era uma estrada toda cheia de lama e possivelmente chegaríamos na escola ou molhados ou pior ainda, sujos. A gente passando do segundo ponto, eu acho que isso aqui é um jogo de RPG. Olha aí as ideias, já pode anotar. E já no nosso terceiro ponto, que era o ponto mais. Pra mim era o ponto mais perturbador, na verdade. O terceiro ponto era a nossa antiga escola. Passávamos de frente à nossa antiga escola. E o que falar dessa antiga escola? Ah, coisa normal, antiga escola, nostalgia. Vocês provavelmente teriam o quê? Ah, abraçar os professores antigos de vocês, os amigos de vocês também antigos. E bom, não, eu não queria nada disso. Eu sou muito meio que introvertido e muito tímido também. E eu tenho uma vergonha extrema. E bom, chegar um professor pra falar comigo, eu saio correndo ou ele leva um tiro, tô brincando. Então passamos no nosso primeiro e segundo e terceiro ponto. Até aí tá tudo bem. Ok, de boa, ainda faltam 2 na verdade, tá? 2. Mais amável que vocês provavelmente também vão amar. Lá era conteúdos exclusivos que aconteciam, galera. E vocês realmente, ponto é o que eu chamo de ponto. Ai, como é tá difícil aqui. Ah, tá, melhorou. Quarto ponto é o que eu costumo chamar de ponto do beco do prazer. Já dá pra perceber o que aconteceu. Ai, dá uma agonia de lembrar. Bom, era o que passava, mas infelizmente. O que fala desse beco do prazer? É chamado assim porque, sei, diariamente quando passávamos nesse beco, que era meio que um atalho para pegar a escola, tinham sempre artifícios sexuais no chão. Ui, ui. Gente, a minha gata tá morta. Tinham camisinhas no chão, qualquer coisa que vocês poderiam imaginar de escrúpulo tinham lá. Era uma coisa normal, dia a dia, cara, a gente releva isso. Releva, até achava engraçado, na verdade. E bom, passando do quarto ponto, tínhamos o último e pior ponto. Que é a estrada mesmo, galera. É a estrada que a gente pega pra escola. E bom, o que fala da estrada, né? Possivelmente uma coisa mais humanizada, né? Pessoas com carros, com automóveis, passando ali de boa. Entretanto, elas meio que esqueciam de algo fundamental de todos os automóveis, acredito eu. Ponto da buzina. É buzina que se fala mesmo, né? E, meu Deus, é simplesmente você levantar esse braço e provavelmente apertar no botão. É um botão que pode que vocês se falam, desculpa, eu não tive carro.
E bom, apertava no botão e consequentemente fazeria um barulhinho que assim avisava para os cidadãos que estava vindo algum automóvel. E bom, não tinha isso. Como eles são pessoas íntegras e de bom valor, não apertavam a poxa da buzina. Não sei se eu sofri um acidente com isso, mas provavelmente quase eu sofri um acidente, tá, cara? Ai, meu pescoço. Esse ponto da trajetória, podemos dizer que provavelmente, com certeza, alguém poderia morrer. Essa era a minha trajetória do dia a dia para até a minha ida à escola. Tá de boa, nem tá muita coisa também. Cheguei à escola com minha farda, minha calça, tudo de boa, tava tudo normal, seguindo os padrões de um aluno indo à escola. E eu tive a camisa, eu não poderia entrar com essa camisa. Eu não posso entrar porque eu não posso entrar, por favor. Você não viu o caminho que eu dei. Gente, eu ando quilômetros até a escola, então, por favor, não vai eu voltar não. Eu não posso entrar porque eu não posso entrar, por favor. Você não viu o caminho que eu dei. Gente, eu ando quilômetros até a escola, então... Não vai eu voltar não, cara. O bordeiro era muito gente boa. Ele aceitou, falei pra ele a situação. Meio que realmente seja constrangedor falar o porquê, né? Enfim, eu entrei e fiquei lá esperando os meus amigos chegarem. É muito ruim. Mas imagine, vamos pensar na cena. Tá lá eu, Tá lá eu, Tu não era a cena, né? E quando pensa que eu já tinha passado por tudo... eu me esqueci de contar. Sobre a trajetória ademais, eu posso dizer que passávamos tudo isso diante de um único inimigo comum de todos aqui, acredito eu, que é esse sol. Um lugar quente, menino. Pense num lugar quente. Você caminhava, o chão fervendo, parecia que você estava no inferno. Não, pior ainda, você tava no inferno não, você tava no epicentro do inferno mesmo, cara. E tossia no meio do caminho, era um pedaço da nossa alma, se esvaindo, indo pelo canto. Muito provavelmente é isso que acontecia. Falando pro assunto, assim que eu tava na sala, eu ainda me lembro do dia, meu pai. Ai, claro que eu me lembro. Foi agora que fechei com chave de ouro. Prestem atenção. E eu tava na sala junto com as pessoas, os meus amigos, quase que eu... Chega alguém menos importante, um aluno, uma coisa bem basiquinha, sabe? Bem, sabe? Nada não. Sim, o diretor da sala chegou na minha sala. Da escola chegou na minha sala e aparentemente ele tava procurando um sujeito no qual ele tava com uma vestimenta diferente do comum. Foi muito engraçado, porque na hora que ele falou isso, eu tava exatamente lá nas primeiras fileiras, e tipo, é eu o sujeito, sabe? Mas eu ainda olhei pra trás e fiquei, poxa, quem é esse daí? É eu? Assim, eu amo demais o diretor da escola. O diretor da escola é incrível. Mas nesse dia, pra mim, ele virou o pior. Vocês realmente... Olha, foi uma mistura de sentimentos na hora, porque assim que ele falou isso, ele olhou pra baixo. E ele me viu. Foi muito cena de anime. Bom, assim que ele me viu, ele falou, venha pra minha sala. Ai, eu, eita. Mas nisso, o pior não foi nem porque eu fui pra sala, mas porque as outras pessoas estavam olhando e julgando. Sabe aquela sensação de que, nossa, eu tô saindo daqui, tô indo pra batedouro. É exatamente isso que eu pensei. E bom, imagine você saindo na sala, que tava tudo normal, já com o professor presente, tava tendo aula, e o diretor chega lá, na maior calma possível, chama você, e você vem em direção à sala dele. Mestre, eu preciso de um milagre. Remove a minha... Representar a escola e eu tinha como o meu dever de aluno
ir com a vestimenta certa e eu teria que ir com essa vestimenta. Entretanto, eu falei pra ele que eu não tinha e que eu fui por um engano. Eu fui realmente porque não tinha como ir, eu já tava sem. E ele me ofereceu a escola. Fechamos o dia aí, cara. É, só foi isso mesmo, acredito eu. 爱对爱，蜜蜂采花。 Essa foi a minha primeira experiência no primeiro dia da escola, do ensino médio. Não é nada reconfortante falar isso novamente, e eu sinto até hoje do que aconteceu. Assim, parecendo até cômico agora, mas imagine na hora, né? O que provavelmente isso daria. Não é muito bom. Eu acho até cômico falar isso, mas enfim. Para vocês. Deixar o quadro por aqui. Afinal de contas, eu acho que não tem muito mais o que falar sobre o primeiro dia de aula. Eu posso voltar com outros vídeos. Vocês, se quiserem comentar aí embaixo o que eu posso falar sobre. Posso falar dos dias que eu tive e também das apresentações que eu tive também. E tenho muito para falar sobre as apresentações, vocês precisam ouvir. E bom, prazer em conhecer vocês novamente. E tomara que gostem do conteúdo que eu tô fazendo aqui. Tô propondo, na verdade. 爱对爱，蜜蜂采花生相爱，蜜蜂等为采花思娘。